Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast acontecendo aqui, diretamente do estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. Estou recebendo aqui no estúdio com o maior prazer dois grandes amigos, dois grandes profissionais, dois diretores do Grupo ND, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, Roberto Bertolin, Spyros Diamantaras. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos falar sobre Alfa FM. É Alfa, não é Alpa, tá? Isso. Alfa. Como Prazer, é que foi? Prazer já estar aqui contigo, te reencontrar e bater esse papo com você. Da mesma maneira, Jailson, um prazer estar te revendo, agora com um novo cap, mas muito mais feliz, inclusive, de poder colocar em prática esse grande projeto do Grupo ND. Que bom, maravilhoso. O evento foi a semana passada, vocês tiveram um grande evento em Florianópolis. Qual era o público? Quem esteve lá? Só para o pessoal que está assistindo saber como é que foi aquela noite no Jurerê. Prioritariamente os empresários, clientes, né? E o mercado publicitário, as agências, enfim, né? Pessoal de marketing. Foi o público-alvo que a gente convidou para estar conosco lá no lançamento da Alfa. Um espetáculo, show de Nando Reis. Nando Reis, né? Para mostrar a classe da rádio, é mais ou menos isso? A gente procurou trazer exatamente alguém que refletisse a alma da Alfa, né? Uhum. E o Nando é uma das pessoas que toca, tem suas músicas na playlist da rádio e deu certo a gente trazer ele, então aproveitar para celebrar esse momento aí. Foi ótimo, foi excelente o evento de vocês, parabéns. Vou falar da Alfa, é uma rádio que foi fundada em 1987, na capital de São Paulo. Cantar Ibope mostra que ela está sempre entre as 3 maiores audiências da região metropolitana de São Paulo, que compreende 22 milhões de habitantes. Qual a expectativa de vocês aqui na grande metrópole de Florianópolis, com 1,5 milhão de habitantes, para uma rádio que entra em 2025 num nicho que já tem algumas marcas de rádio consolidadas? Como é que vocês veem? Qual é o cenário para ela? É evidente que você fazer rádio é sempre uma construção, mas a Alfa tem um perfil e um padrão que ela desempenha muito bem nos mercados onde ela atua. Hoje ela tem duas franquias, digamos assim, uma em Goiânia e uma em Curitiba, e Goiânia ela está em terceiro lugar no geral lá, mas praticamente empatado com a segunda, que ela tem numa cidade que é a cidade do sertanejo, né? Então a Alfa ela tem um perfil assim, uma performance muito boa em audiência, porque ela tem uma característica diferente, né? Você lembrou bem, o mercado aqui da Grande Florianópolis já tem outros players, mas nós entendemos que a Alfa tem um perfil um pouco diferente, obviamente vai disputar esse mesmo público, esse mesmo nicho, mas a Alfa tem características muito peculiares dela que fazem uma rádio diferente. Então, nós estamos apostando muito nisso. Em quanto tempo você acha que ela começa a incomodar os concorrentes, os que já estão aí há anos? Tem uma previsão? Não tem. O chefe não deu uma meta de data? Nós temos um compromisso de fazer essa rádio. Agora, a rádio é evidente que depende de uma série de fatores, né? Tecnologia, nisso o empresário fez um grande investimento. Equipe, montamos uma grande equipe. Divulgação, marketing, o grupo tem força, vai usar isso para alavancar rápido. Para alavancar, né? Mas nós precisamos conquistar as pessoas, né? Então esse é o desafio, né? A gente sabe que a Grande Florianópolis, ela é uma cidade nesse ponto de vista um pouco complexa, né? Porque você tem muitas culturas aqui, mas nós vamos encontrar o caminho, então vamos sentindo ela e eu acredito que a gente vai posicionar ela rapidamente muito bem. Muito bom. Tomara que seja. Sim. Eu acho que, só dá licença, o que eu também incluiria no que o Bertolin falou, é de que uma coisa é nós entrarmos com uma rádio isoladamente, outra coisa é fazer parte de um grupo como o ND. Claro. Então, embora nós não tenhamos aí uma data para estar aí entre as primeiras ou um dia se tornar a primeira, é claro que a gente pensa nisso, claro, mas eu diria que o processo ele acaba sendo teoricamente mais rápido por estarmos aí sendo incluídos num hall de outras soluções, né, que o Grupo ND oferece, que isso vai fazer com que a gente catalise esse processo, que não tenha dúvida nenhuma que vai ser com bastante desafios. Perfeito. A Alfa tem uma programação adulta sofisticada
e tem audiência grande em São Paulo, que não tem uma população 100% sofisticada. Exato. Mas aqui tem uma vantagem nesse sentido, que Florianópolis tem uma parte da população com hábitos, digamos, cosmopolitas, né? Então, isso é um facilitador. Nós analisamos muito isso para a é. escolha do produto, né? Quando se decidiu pela compra da frequência da emissora, que programação ter. Então, a gente analisou com muito cuidado e visualizou exatamente nisso que você está falando, uma grande oportunidade de trazer uma rádio diferenciada. A minha pergunta é, nesse sentido, vocês vão manter a estrutura do que acontece em São Paulo ou vai ter alguma modificação na programação, na abordagem, na maneira do locutor falar, na cobertura de matérias locais? Como é que é? É o dia inteiro tocando São Paulo? Tem uns horários aqui que, como outras franquias nacionais operam por cortes locais. Como é que vai ser isso? A operação da emissora é 100% local. 100% 100% local. 10 horas... É só a marca, então? 10 horas de programação ao vivo. Não, nós temos a marca e temos todo o padrão de programação deles que nós vamos usar. A programação... A execução é local. A execução é local. Entendi. A execução é local. Né? Uhum. Mas eu vou manter exatamente o mesmo perfil, que é o sucesso. Seguir, né? o DNA, né? Seguir o DNA, a alma da Alfa que ela tem em São Paulo, que ela tem em Goiânia, que ela tem em Curitiba, nós vamos seguir rigorosamente aqui. Nós só vamos acrescentar aqui o nosso DNA local, principalmente na questão das informações, porque a Alfa, ela prioriza a informação para o ouvinte no nível local, nacional e internacional. Sim. Então, eu vou colocar aqui. Do ponto de vista da cultura, que é um tema que a Alfa trata com muito carinho, é a parte cultural. Nós vamos introduzir, evidentemente, a cultura local, já vamos ter bandas locais tocando, já foram validadas algumas bandas locais que nós vamos encaixar na programação, né, para ter esse vínculo local com Florianópolis. Como é que foi o processo de implantação da rádio? Nós noticiamos há uma semana a chegada da Alfa aqui, e lá tem uma fala do presidente de vocês, Marcelo Petrelli, falando do investimento de 9,5 milhões de reais. Sim. No que foi aplicado? É uma taxa de franquia? São estúdios, equipamento, contratação? Onde é que, quando ele fala nesse volume, que é um dinheiro expressivo, o que ele está contemplando aí? Isso é a compra da frequência, né? Nós compramos essa concessão. Essa concessão já operava aqui com uma outra programação. Com outro nome. Com outro nome. Né? Nós compramos essa concessão e trocamos todo o parque de equipamentos. Todo o sistema de radiante da rádio, transmissores, parte de estúdio, todo equipamento novo que a gente comprou. Então, a somatória desse investimento chega nesse montante. Chega nesse montante. Mas o que tem governador Valadares? O que vocês têm? Valadares não, governador Celso Ramos e aqui. Isso é importante. É que essa rádio ela tem uma frequência, ela tem uma cobertura ampliada. Então, ela era uma rádio que nasceu prioritariamente ali em Tijucas, o transmissor está em Celso Ramos, e como o Ministério agora das Comunicações permite a gente ter um estúdio em outra cidade com outro sistema irradiante. Então, nós temos 2 sistemas irradiantes, um em Florianópolis e um em Celso Ramos. Celso Ramos vai cobrir toda aquela região. É uma repetidora? Tijucas, como se fosse uma repetidora? Isso. Tá. Vocês têm planos de fazer coberturas em eventos artísticos, culturais, fazer transmissão ao vivo? Tem um estúdio para bandas se apresentarem ao vivo ou não? Não, a Alfa é o seguinte, nós precisamos entender a Alfa como uma emissora do dial, mas também uma emissora do digital. Toda essa parte de engajamento com eventos que tem o perfil da Alfa, nós vamos fazer nos meios digitais. Nós não fazemos transmissão no dial, no rádio, a gente não vai fazer transmissão, vamos ser pequenas entrevistas, eventualmente, promover o show, sim. Promover o show, promover a música que vai tocar no show, isso sim. Agora, os nossos canais digitais, esses sim, esses vão trabalhar com cobertura dos eventos, dos shows, o tempo todo. Então, explica o seguinte, o dial eu sintonizo no carro, no aparelhinho, onde for. Streaming, Spotify, Deezer e outros. Isso. Vai ter 2 programações? Não, a programação é uma só. É que que diferencia? Apenas o acesso.
o acesso, muda o né? canal. O que o Não, que mas se eu diferencia, tiver- assim, o canal do YouTube Se eu estiver no rádio do carro, estou ouvindo uma rádio, uma música tal na Alfa, aí eu ligo o meu celular no streamer, no mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. Mas mesma como é que você programação. falou que então no digital dá para Eu fazer... eu quis separar só o que é programação do ar, que aí vai trafegar pelo streamer, vai trafegar pelo aplicativo, pelo site, né? E pelo rádio normal, no carro, em casa. E os canais digitais, que é o YouTube, que é as redes sociais, que é o site da emissora, onde a gente tem Entendi. espaços para conteúdos complementares. Sim, né? são editados Editados, e vídeos, sobe. entrevistas, né? Entendi. Então a gente vai Recortes manter de o alguma mesmo... cobertura que nós façamos aí em algum show, aí o recorte vai para as redes sociais, né? Esse tipo de E coisa. tem conexão com alguma transmissão nacional da Alfa? Ela faz alguma coisa chamando a rede ou não há isso? Não, a Alfa não opera em rede. Ela opera, todas as operações da Alfa são feitas localmente. Os né? tanques O que não tem se é conversam. todo o padrão de vinhetas, o padrão artístico da emissora, a programação é a mesma. Você vai ouvir em São Paulo o mesmo programa que você vai ouvir aqui. Então muda o certo? nome da cidade. Muda o nome da cidade, E o dial? muda as informações, muda o dial, a locutora, que a locutora está ao vivo aqui, né? E qual é o time de locutores? De quantas horas muda o locutor? É 24 horas, evidente. Sim. Quem são? São oriundos do rádio, vieram de São Paulo, são daqui? Sim. Tem algum famosona? Nós temos quatro locutoras, né? 2 locais que vão Mulheres. fazer ao vivo, mulheres. A Alfa Só a Alfa só usa locutoras, só comunicadoras, né? Mulher. E nós só temos uma voz padrão que é masculina, mas o restante toda é mulheres. Então nós temos 2 locutoras locais, foram contratadas aqui no mercado, né? É a Adriana Mello e Vanessa. Depois já vou lembrar o seu... Não é Camargo, porque não é Camargo, parente não do é Vanessa Neneto. Camargo, é. Já- E aí nós estamos usando 2 locutoras de São Paulo que vão fazer gravados para nós o restante da programação. Entendi. Bom, agora a conversa é com o Spiros. O Spiros teve uma passagem longa e profícua, muito presente no Sebrae Santa Catarina, homem de marketing do Sebrae. Agora passou para o outro lado da mesa, vai começar a buscar os Spiros É isso. de todos os mercados, né? É isso aí. Como é que você vê essa Vanessa trajetória? Vanessa Grando? Grando. Vanessa Grando. É da família do Grando? Não. Dos governadores, não? Vale citar que das 4 locutoras, 2 são daqui mesmo de Florianópolis e as outras 2, né, até por uma questão de manter o DNA lá de São Paulo, nós entendemos por ter as locutoras lá de São Paulo. São Então nós Paulo. temos 4, sendo 2 aqui e 2 lá. Mas continuando o teu raciocínio, Não. Como é que você se vê do outro lado da mesa fazendo o papel daquilo que você sempre foi procurado? Agora, Isso, como é justamente. que você já se adaptou, já entendeu? Como é que é isso? E que time você tem na área comercial? então, acho que eu tenho, na verdade, essa questão de estar ou ter estado tanto tempo no outro lado, eu quero jamais, não quero perder jamais. Por quê? Porque justamente nós que estamos do lado de cá, querendo vender algo para alguém, eu não posso deixar de ter a empatia com quem está comprando o meu produto. Então, eu diria que esse sentimento, essa percepção do que alguém que compra a mídia tem, eu devo levar isso para a minha vida de comercial. Então, esse é o primeiro ponto. E sei o quanto custa cada centavo e o quanto cada cliente quer trazer de resultado para a sua empresa. Então, jamais vou perder isso. E aí eu sou obrigado a falar do Grupo ND. Enquanto eu estava do lado de lá, eu via o quanto o Grupo ND conseguia flexibilizar, trabalhar com criatividade, sonhar comigo naquela ideia e o mais incrível é entregar aquilo que a gente planejou. É isso que nós vamos trazer para a rádio. Acho que a gente tem uma forma muito interessante. Um bom produto, numa praça que tem um lifestyle, que é a cara da nossa rádio, uma empresa que tem como característica essa flexibilidade e criatividade para poder entregar aquilo que o cliente quer e, modéstia à parte, ou eu tenho a meu favor, ter trabalhado há tanto tempo no lado de lá do balcão. Então, essa acho que é uma equação que pode dar muito certo. Todo mundo concorda com você, com certeza. Qual é o time que você está montando? Quantos são? Quem é o time que vai para a rua buscar os teus anunciantes? Então, nós temos... vou seguir a linha das locutoras. Começamos aí com duas pessoas executivas de conta que começam, e mais um assistente. Já com experiência de já venda? Com experiência de rádio e TV, uma delas. Se quiser falar nome, pode falar. A outra... A comunidade que conhece quase todo mundo, eu acho. A Ana Kelba,
que estava na TV BV, e a Andrea, ela vem da área comercial, mas não era do ramo de comunicação. De comunicação. Mas as duas, nós entendemos aí que vão fazer um ótimo trabalho também. Bom, o diretor comercial do grupo também não veio de comunicação e é o maior vendedor que já passou por lá. Sabe que a gente tem vários profissionais que vieram de outros meios. Que se dão bem. E que se dão muito bem. Que exatamente porque vem com outra cultura, outro entendimento. Outra pegada. Isso aí. É um tipo de... Hoje, várias empresas fazem isso, né? Aprendem com outro segmento, outro setor, por que não também dentro da função interna de qualquer empresa? Vender é vender, não tem. Se você é vendedor, você vende qualquer coisa. Isso, justamente. Quais são os segmentos que vocês já elencaram como segmentos que vão ser os anunciantes da Alfa? Então, se nós considerarmos que a Alfa ela tem como público a classe social A e B e também chega na C, nós entendemos que shopping centers, a questão automotiva, saúde, educação, construção civil muito forte. Então, a ideia é fazer 90% com que a gente... do dinheiro está aí, né? Isso. O dinheiro de anunciante está aí. Isso, justamente. Em todas as operações da Alfa, os 3 mercados é isso, é automóvel, construção civil e educação. Isso. Qual é o público, assim, mais audiência masculina, feminina, como é que é isso? Custa um pouquinho, se considerar São Paulo, um pouquinho mais para feminino, mas é quase um empate técnico. Empate técnico. E você já tem algum anunciante para estrear? Então, já tem alguém no ar? E aí, podemos... sim. A rádio já está no ar há uns 10 dias. Não, né? inclusive nós fecharam um grande negócio? Não, no dia do lançamento, que você estava lá, nós anunciamos lá para todos como sendo o nosso primeiro cliente, a BID. Então, estava lá, foi o nosso, né, todo um simbolismo. Contrato nós ficamos muito felizes porque se tem uma empresa que é a cara da Alfa, é justamente, por exemplo, claro, tem outros primeiros. É o Dimas ou DVA. Ah, DVA. DVA, Dimas é... DVA, BID. Dimas é GWM, é concorrente feroz, né? Isso. Ô, Spíritos, quais são os formatos que vocês vão oferecer ao mercado? Patrocínio, comercial avulso, indeterminado... Tudo aquilo que tem nas rádios, de modo geral, a gente vai oferecer merchandising, locutor fazendo merchan também? Aí é que está. Todos os formatos que tu falasse, sim. Só que tem algumas questões que não. E, por exemplo, só fazendo aqui uma coisa bem prática, uma rádio popular vai lá e faz uma blitz, faz isso e aquilo. Isso. Nós não vamos entrar... Ativação de marca. Nós podemos até ter algum tipo de ativação. Lá na BID. Dentro... Estamos aqui na BID. Isso, mas dentro de um padrão. Eu vou usar aqui um termo, se o Bertolini pode me corrigir se eu estiver falando errado. Enquanto as rádios populares fazem esse tipo de ação de ativação, nós vamos criar uma experiência lá no ambiente da BID. Explica o que é isso, só para a audiência, para mim, que eu não sei, né? Criar uma experiência... Por exemplo, nós podemos Rádio pegar... Alfa. Nós temos aí uma curadoria para pegar artistas locais para também estarem na rádio, né, tocando. A gente tem feito alguns contratos, algumas parcerias para que esse artista local esteja conosco em algumas situações do próprio grupo ou através de uma ação de ativação na experiência no local do cliente. Esse tipo de questão a gente pode criar uma situação com A e B, criar uma situação com outros fornecedores e criar ali uma espécie quase que de uma confraria onde a gente vai estar ativando aquele ambiente. Há flexibilidade, então, para se criar, para as agências pensarem em criar alguma coisa muito. A gargalhada. Isso. A Alfa vai na gargalhada e cria uma situação parecida com essa aqui. Isso. Ok. Não só a gargalhada, a gente vai atingir B, o C também, né? A gente está desenhando várias situações. Mas isso é muito importante, essa pergunta que você fez. A Alfa tem essa curadoria para desenvolver ativações no cliente. Especiais, né? Projetos especiais, né? Sempre com a visão, entendimento de estar veiculando na rádio e também nos canais digitais. Sempre trabalha multiplataforma. Perfeito. Só fazer um comentário sobre um ponto muito importante que, inclusive, eu estando do lado de lá, sei que o cliente necessita. Uma coisa é o dial, né, que a gente sabe que fortalece a marca e gera autoridade, mas muitas vezes a gente não consegue determinar o quão ele converteu em vendas, né? Então, lá em São Paulo, só para teres uma ideia, o Instagram da Alfa São Paulo tem em torno de 650 mil seguidores.
e assim todos os outros meios digitais deles. O que nós, já nascendo, nós já estamos nos preocupando e focando? Fazer com que o nosso digital da rádio seja tão forte quanto o dial, para que quando a gente vá oferecer algo para ti, a gente traga conosco com o mesmo peso a questão do digital. Lá em São Paulo, mensalmente, a Alfa atinge 2.800.000 pessoas diferentes. Isso. Não sei quantos no streaming, quantos no dial, mas 2.800.000 é 10% da população da grande metrópole, daquelas cidades todas ali. Se for 10% aqui, vocês teriam 150 mil pessoas atingidas ao longo de um mês. É a somatória. Vocês já têm esses números mapeados? Acham que isso é possível? Ou ainda não? É possível, porque a Alfa, pelo perfil da população, né? Você pega Florianópolis, tem uma concentração de público, nesse público que a gente vai operar, até proporcionalmente maior que São Paulo, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é possível a gente chegar nesse número. Perfeito. Até porque a nossa cobertura é ampliada. Mas eu ainda queria acrescentar, já se tu me permitires, assim, a Alfa também tem alguns produtos especiais que ela traz na sua programação com conteúdo diferenciado. Por exemplo, setor de automóveis. O colunista para falar do mercado de automóveis, Boris Feldman, um cara que é muito conhecido no mercado, e ele vai estar na Alfa de Floripa também falando sobre isso. Cris Arcanjo. Mas com sabor local ou gravado lá? É nacional. É nacional porque ele fala da marca, ele fala do automóvel como um todo, né? Do produto automóvel, né? E depois a Cris Arcangeli, que fala de empreendedorismo, né? Que tem uma pegada diferenciada. Então, ela também vai fazer parte do nosso casting local com esse conteúdo aqui. Bom, é um valor bacana. Sim. Queria perguntar para o Spiro o seguinte, qual é a duração dos comerciais e dos merchans? Tradicionalmente é 30 segundos e 15 segundos, mas tem formatos já na televisão de 10 segundos, de 8 segundos. Na Alfa FM, como é que vocês vão vender esses espaços? Para quem está, para as agências e anunciantes? Isso, a princípio, né, Bertolini, nós continuamos com 15 e 30. Mesmo porque... 15, 30, múltiplo, né? 45, isso, 60, isso, né? Não tem os menores, as coisas mais ligeiras... Não, é que no rádio o mais ligeiro é o 15, né? É o 15 segundos, né? Mas hoje a própria televisão faz com 10. Sim, a televisão... Tem até 8 segundos. Sim, mas é que a televisão tem um apoio da imagem. O rádio você vai ter os 5 segundos, que é a caracterização do patrocínio, né? Sim. Mas a mensagem é o 15 segundos. É o 15 e o 30. Isso. E no streaming? Também tem essa duração ou lá tem outra linguagem? Lá tem outra linguagem. Lá tem outra duração, você já tem... Não, o streamer, vamos lá. O streamer, o que é o sinal do ar, do dial, é o mesmo sinal, certo? Vocês vão exibir lá também. É o mesmo, o que nas sai redes sociais, aí sim a gente aumenta a flexibilidade. Agora, o que for, os canais digitais, no site, nas redes sociais, no YouTube, aí... Se eu estiver no Spotify, eu estou ouvindo a rádio... Isso. Do dial. Exatamente. Tá, e aí a publicidade tem a mesma... Está apenas repetindo o que a gente está encontrando no dial. E qual é a área geográfica coberta pela Alfa? Quer dizer, tem a estendida, vocês estariam cobrindo... São 22 municípios aqui, né? Vocês estariam cobrindo... Tem uma legislação também que não pode invadir um dial. Como é que funciona isso de não poder ser ouvido em Criciúma, ou em Lages, ou em Balneário? Porque tem outra rádio no caminho. Como é que funciona isso? A rádio FM tem a sua limitação natural. É uma legislação, né? Não, tem a legislação, né? Mas é que, assim... Se o cara põe 2 quilos a mais, ele vai adiante, né? Não, isso é o ditado. Ninguém pode operar isso, botar 2 quilos a mais. Você tem um projeto aprovado no Ministério das Comunicações. E onde eu ir, foi. Onde você chegar, você vai, né? Agora, prioritariamente, o alcance de uma rádio FM é aqui, a nossa região, Florianópolis, até Garopaba, Paulo Lopes, né, que é visual, para cá. Sim. No sentido do norte... Serra? Serra é mais difícil. Serra é mais difícil porque você tem a serra, que é um fator... Vai até Balneário, será? Ela vai até Itapema, Porto Belo, Bombinhas e o Vale do Rio Tijucas, né? Então, nós estamos posicionando isso. E o nosso sistema irradiante deve nos ajudar também. Nós ainda vamos fazer as medições de campos, ainda tem ajuste para ser feito no sistema lá de Celso Ramos, mas deve ajudar também no norte da ilha, porque o norte da ilha hoje é uma região que as emissoras de Florianópolis têm problema de cobertura por conta dessas características de relevo, né? Então, como nós vamos ter 2 sistemas irradiantes, a gente tem a expectativa de que o norte da ilha vai sintonizar muito bem. Uma boa qualidade. Boa qualidade,
Bom, em tempos de podcast, streaming, influencers, mídia digital, celular, todo mundo se comunicando de maneira alucinada, como é que a Alfa pensa em se reinventar para continuar sendo relevante para esse público, que é o público-alvo dela? Vocês têm algum estudo lá de São Paulo sobre, olha, de tempos em tempos, vamos capacitar pessoal, mudar tom de voz, falar mais rápido, falar menos... Como é que é isso para ter sempre uma relevância diante dessas novidades que a tecnologia vai trazer a todo instante? O Jailson, isso já está em curso na Alfa há bastante tempo. Se você, a hora que nós terminarmos aqui a gravação, sintonizar, você vai ver que as locutoras, elas falam, eu costumo dizer o seguinte, o mínimo necessário. As nossas intervenções de notícia, por exemplo, é o necessário para te informar de um fato. Uhum. Ela não tem interpretação, fala, não tem interpretação, ela não te se dá, aprofunda, né? Ela não se aprofunda, ela te dá a informação, mas ela não vai te aprofundar. E todo o processo de locução, ele é feito com essa premissa de falar aquilo que é relevante no momento, é deixar tocar música. Uhum. A pessoa liga numa rádio, ela quer ouvir música, ou ela vai procurar uma rádio de notícia para ouvir notícia. Né? Mas quando ela procura uma rádio de música, ela se identifica com aquela emissora, ela gosta do perfil de música que toca, ela quer ouvir música. Então, a Alfa prioriza muito isso. E o segundo lugar é os canais digitais. Quer dizer, uma rádio hoje, para ser relevante em qualquer mercado, né, ela precisa ser multiplataforma. E a Alfa faz isso muito bem, e nós, desde o primeiro instante que nós fomos fazer a imersão na Alfa, a gente percebeu isso e a gente estruturou e estamos trabalhando com esse planejamento. Isso já é uma premissa. Diga-se passagem, né, esse comportamento de consumo aí que tu estás falando, ligando aos jovens, na verdade, todos nós mudamos depois da pandemia, né? Então, acho que é quase que um dever de casa, né? Não é nem não é um ponto diferencial. Hoje, quem não fizer... o consumidor muda toda hora, né? Isso, justamente. A comunicação digital faz o consumidor mudar hábitos de consumo de mídia todo dia. Não existe fidelidade, né? Mas eu tenho uma pergunta final aqui que eu queria que quem respondesse primeiro é o Spiros, que é o estagiário, né? Boa. Na tua opinião, qual é o futuro do rádio nos próximos 10 anos? Essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Porque Sucesso. Eu tenho falado, eu tenho falado isso antes mesmo de vir para cá. Em várias situações que eu estive, quando estava lá no Sebrae, eu dizia, né? Talvez o rádio, tanto por muita competência, mas também por obras do destino, ele acabou se tornando talvez o meio mais moderno que se tem. Se adaptou mais rápido. Por que eu quero dizer com isso? Ele foi o primeiro, sem ter acontecido esse fenômeno pós-pandemia, ele foi o primeiro a já trabalhar com imagem, com som. Ele permitiu isso. Né? E com internet. Uhum. Ele, sem ter feito nem algo talvez até premeditado, ele já estava trabalhando nessa situação. Isso aqui é rádio. Isso que a gente está então, fazendo é rádio. Então, Jailson, áudio, sem dúvida nenhuma, claro que a gente tem que cada vez mais trazer o digital, talvez potencializar isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a jornada do rádio é longeva e cada vez mais próspera. Não tenho dúvida. Vamos ver o professor agora. Professor, qual é o futuro do rádio nos próximos 10 anos? É grande? É ameaçador? Ele vai quebrar a internet? É verdade? Como é que é? O futuro do rádio é brilhante. Nessa tua provocação, em 1952, alguém já cunhou essa frase que o rádio ia morrer. Cada movimento que tem de tecnologia, que chega e tal, o rádio vai morrer, né? O rádio... Eu trabalhei com um cara que dizia que todo pioneiro leva uma flechada nas costas. E o rádio é pioneiro, então ele sempre vai levar a flechada nas costas. É verdade. O rádio ele tem algumas características que são muito peculiares de um veículo de comunicação. O primeiro deles, ele é local. Ele interage com as pessoas o tempo todo, o dia todo. Então, isso por si só, o rádio, por isso o rádio tem tanta credibilidade, é o meio de comunicação que os brasileiros mais acreditam hoje, é o rádio. Uhum. Segundo, o consumo de rádio no Brasil e aqui em Santa Catarina, as pesquisas aí da Caert mostram isso, quer dizer, é muito relevante exatamente por essa característica, porque nós temos um radiodifusor em Santa Catarina forte, que atua na sua comunidade, que se envolve, né, com a sua comunidade. Então, o que eu vejo da rádio local, evidente, você não pode querer ficar só
dentro do estúdio, só fazendo áudio. Né? Você precisa atrair o digital, você precisa usar as plataformas digitais. São ferramentas que a gente vai usar para levar conteúdo. Ponto. Né? Então, eu acho que quando a gente acerta essas duas coisas, o caminho é brilhante. Muito bom. E qual é o futuro da Alfa no Grupo ND? É ficar só em Floripa? Tem previsão de ir para outras cidades? Vai contando aí. Eu conhecendo o espírito e a energia do Marcelo Petrelli, eu não tenho dúvida que, por isso que eu fiz a pergunta. Isso, que ele vai querer levar para outras cidades. Né? Na verdade, o Grupo ND está fazendo um processo de expansão no meio rádio. Nós inauguramos... Em outros meios também, né? Em outros meios também. Mas no meio rádio, mais especificamente, né, nós inauguramos há 2 anos e meio atrás em Joinville. Depois tivemos a oportunidade de comprar em Chapecó, a Rádio Jovem Pan, e agora a Alfa aqui. Então, é evidente, surgindo oportunidades, eu não tenho dúvida que a gente vai expandir. A questão se será, havendo esse processo de expansão, se vai ser Alfa ou outra programação, porque aí nós dependemos do parceiro. A Alfa hoje, como eu falei, ela não tem uma rede, ela tem algumas parcerias, né? São 3 cidades hoje, Goiânia, Curitiba e Florianópolis. Sim, mas se algum radiodifusor estiver assistindo você e quiser conversar, há negócio? Olha... Marcelo tem sempre disposição para conversar. Casualmente, eu recebi uma ligação do Rio Grande do Sul oferecendo-me concessões do Rio Grande do Sul. Não é o nosso caso, porque nós não temos interesse no Rio Grande do Sul. Você já levantou a bola para o concorrente, então. Então tem rádio lá. Quem quiser comprar, tem rádio para vender no Rio Grande do Sul. Muito bom. Não, mas eu acho que assim, o grupo realmente está procurando cada vez mais se fortalecer como um grupo de comunicação multiplataforma, né? É o digital, que é um fenômeno de audiência, e o rádio faz parte disso. Né? Maravilha. Muito obrigado por vocês terem vindo, pelo tempo que vocês destinaram aqui para acontecendo aqui. Pedi para você deixar em nome do Grupo ND uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui, mas se o Spíros quiser falar antes de você, tem todo o direito. Na verdade, é muito mais registrar aqui a honra, né, de estar participando aqui contigo desse momento, e ainda mais do lado do meu professor. Mas é uma honra e só tenho a agradecer e contar sempre com a tua parceria para que a gente possa levar aí a Rádio Alfa para todos os segmentos do mercado aí. Tamo junto. Jailson, agradecer você, né, pelo espaço, pelo convite de estar aqui. É sempre importante a gente estar falando de publicidade, de propaganda, de marketing, né, e você faz isso com maestria, e um privilégio estar aqui contigo também. Dizer para o mercado que nós estamos com uma expectativa maravilhosa com a vinda da Alfa, e acho que o mercado ganha com isso, porque é um veículo que realmente tem atributos muito específicos, atributos diferenciados. Então, não tenho dúvida nenhuma que quando você traz um novo player para o mercado, todo mundo ganha, né? Inclusive os concorrentes, né? Porque os concorrentes também, obviamente, estão mais atentos, né? Nós tivemos movimentos recentes. Uma evolução geral, né? Uma evolução geral. Então, o meio rádio Florianópolis, nos últimos anos, ele teve vários movimentos aí, né? As news que entraram, né? Teve outras emissoras recém-inauguradas, e agora nós. Então, eu acho que ganham os anunciantes, que vão ter mais uma opção qualificada. Nós vamos falar com um público específico, qualificado, ganha isso. E ganha o ouvinte, que vai ouvir uma rádio de muita qualidade, né? De música local, de informação. Então, eu acho que é muito bom para toda a região da Grande Florianópolis e também aí a região da Costa da Esmeralda. Parabéns ao Grupo ND pelo investimento e sucesso para vocês lá, tá? Obrigado. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de conversar com esses 2 figurões aqui da comunicação catarinense. Até a próxima.